A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, neste momento é motivo de muita alegria de poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma palavra, uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 2, do dia 14 de janeiro de 2024, e esta lição tem por título Imagens Bíblicas da Igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esse trimestre nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. É uma lição aqui comentada pelo pastor José Gonçalves, e nós estamos já aqui na segunda lição, que está trazendo para vocês aqui este maravilhoso conteúdo que é a lição bíblica dominical. Eu agradeço a todos vocês que estão me seguindo, que estão aí nos apoiando com esse trabalho. Quero dizer que estou contente aí com vocês e permitir eu estar aí através deste canal de comunicação, de estar aí entrando no seu lar, para você que está aí no seu carro, ouvindo no seu carro, na sua Smart TV, no seu celular. Sejam todos bem-vindos, sem exceção. Você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva, deixa aí o seu like e vamos juntos, estar nos apoiando neste trabalho, que é um trabalho de suma importância para nós nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos de estar com a palavra de Deus inteirado aí, interagindo, pois é a palavra de Deus quem nos sustenta, é ela quem transforma, é ela quem dá vida, Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que é pela palavra de Deus que nós somos transformado. Existem tantas pessoas que às vezes você olha e pode até não dar nada para aquela pessoa, mas a palavra de Deus ela vai no mais profundo, íntimo lá do homem, do coração, e uma vez semeada naquele coração, aquela palavra faz efeito, ela produz um grande efeito na vida das pessoas, Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós vamos estudar nesta lição? Estudaremos aqui, mostraremos aqui que a Bíblia ela apresenta diversas imagens que revelam aqui determinado aspecto da natureza da Igreja de Cristo. Nesta lição abordaremos aqui as seguintes imagens, A Igreja como a noiva de Cristo, a Igreja como a esposa de Cristo, a Igreja como o rebanho de Deus. Tudo isso aí nós vamos estar vendo as referências aí. A Igreja como uma geração eleita, como um sacerdócio real. A Igreja tem essa imagem de uma nação santa, a imagem do povo adquirido, a imagem corpo de Cristo, santuário de Deus, casa de Deus. Tudo isso aí são imagens que a Igreja tem, Louvado seja o nome do Senhor, que a Igreja recebe aqui esses títulos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os nossos objetivos nesta lição são o seguinte: elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, pontuar aqui as imagens que descrevem a função da Igreja e explicar as imagens da Igreja como, por exemplo, a habitação de Deus. E aqui nós vamos juntos aprender a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos na lição passada ali a igreja, a origem da igreja, foi a primeira lição, que foi também uma lição muito boa, foi quando começou a igreja, e muitos tinham dúvida quando foi que ela começou e tal, e nós explicamos ali quando foi o começo da igreja. E vamos aqui agora para o textuário, que diz assim, o textuário está lá em 1 Pedro 2, versículo 9, nos diz assim: mas vocês são a raça escolhida. Isso aqui é na
a tradução NTLH, mas vós sois a raça escolhida, né? Na outra tradução vai dizer vocês são, mas vós sois as gerações eleitas, né? Vós sois a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, né? O povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escravidão para a sua maravilhosa luz. Isso aqui é outra tradução, mas aqui no textuário, como está escrito assim: mas vós sois as gerações eleitas, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, depois de refletir sobre a vergonha e a destruição dos que rejeitam a Cristo, Pedro aqui ele retorna aos seus leitores, né, cristãos, e marca a mudança com uma adversativa. Ele fala, mas vós, está advertindo, mas vós, escreve ele, sois. Veja o que Pedro fala. Primeiro, Pedro fala que vós sois a geração eleita. Segundo, vós sois sacerdócio real. Terceiro, vós sois nação santa. Quarto, vós sois o povo adquirido, né, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quinto, agora sois povo de Deus e recebeste misericórdia. A terminologia desses versículos é extraída aqui de Êxodo 19, versículo 6, e também lá de Isaías 43, 20 e 21, e Oséias capítulo 2, versículo 23. Pedro ele revela através das imagens, né, metáforas, os privilégios e a responsabilidade do povo de Deus. Vamos detalhar aqui as partes desses versículos no ponto 2 da lição. O que é uma metáfora? É uma comparação entre dois pontos, né? Então, ele estava falando por metáfora, estava comparando, louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática nos diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Vejam só, louvado seja o nome do Senhor. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Ok. O termo imagem pode ser definido aqui como o aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é parecido. Através das imagens da igreja reveladas nas Escrituras, podemos conhecer de forma mais profunda e clara a identidade, né, função e missão da igreja. Na área da eclesiologia, esse tema é geralmente estudado na seção de metáfora da igreja e metáfora, como eu já falei aqui, é uma figura de linguagem cuja função é comparar dois elementos diferentes, ok? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a leitura bíblica em classe está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 32, e depois, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos direto para a introdução. Nós vamos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor, que nós precisamos correr, né? Precisamos ser mais rápido, porque tem muitos assuntos aqui, como dizem, tem muito pano para manga, e nós ficarmos aqui, atido aqui num ponto só, nós vamos ficar muito tempo aqui no assunto, que aqui tem muitos assuntos maravilhosos para nós estarmos estudando, né? Eu não quero deixar nenhum ponto para trás, quero aqui estar explicando tudo para vocês. Nós vamos trazendo aqui um resumo assim rápido para não esquecer nada para trás, né? E a introdução diz assim: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos
contemplar aqui imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição estudaremos os princípios, as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Certo. Queridos, nesta lição estudaremos aqui as principais imagens. Louvado seja o nome do Senhor. Essas principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam aqui o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Ok, certíssimo. É relevante observar que o comentarista da lição, ele limita sua exposição às imagens bíblicas da Igreja que ele considera mais importantes. Portanto, ele fez uma seleção de metáforas, né, que comunicassem relacionamento, função e habitação. Em outras metáforas, não listadas aqui nesta lição, as escrituras comparam a igreja, primeiro, ela é comparada como ramos da oliveira. Você pode ver isso lá em João, capítulo 15, versículo 5. Né? João, capítulo 15, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que a igreja ela é comparada, aqui é uma metáfora, certo? Ela é comparada ao ramo da oliveira. Então, tudo que você vê aqui, comparando alguém a uma coisa, a uma planta, então chama-se uma metáfora, certo? Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então aqui ele é comparado como os ramos da oliveira, de uma oliveira, certo? É a igreja, aqui Jesus está falando para a oliveira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Sem mim nada podeis fazer. Ok, já vi aqui que a igreja é comparada primeiro com um ramo da oliveira. Ok. E segundo, ela é comparada também com uma oliveira. Você pode ver isso também aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 17 ao 24. E terceiro, a igreja também é comparada a uma lavoura. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9. E quarto, a igreja é comparada a um edifício. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E quinto, a igreja também ela é vista como coluna e alicerce da verdade. Então você vê que tudo tem essa comparação, tem essa metáfora, né? essa imagem que aqui os apóstolos eles deram, né, para a igreja, essa imagem, louvado seja o nome do Senhor. Estou tratando aqui da imagem bíblica da igreja, então isso aqui são imagens que é passada para nós como metáfora, como uma comparação, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tópico 1 vai falar sobre imagens que descrevem um relacionamento. Aí lá vai descrever a igreja como a noiva de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que vai nos falar assim, sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Louvado seja o nome do Senhor. Convém destacar que a palavra grega patenos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Sem dúvida alguma, querido, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras.
Essa aqui é uma passagem, é uma figura muito linda, né? Como a mais bela, né, que posso dizer assim, das Escrituras. A figura da igreja como noiva traz a ideia de castidade, pureza, né, fidelidade, não é verdade? Então, vamos ver aqui alguns textos que provam isto. Pois tenho, veja só, esses textos que falam, pois tenho ciúmes de vocês com ciúmes de Deus, quer dizer, zelo. Lá em outra tradução, parece que tem um zelo com zelo de Deus, né? Eu os prometi a um único esposo, a Cristo, a fim de apresentá-la como virgem pura a Ele. Você pode ver isso aqui lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Então, outro ponto também que revela isto, é Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, vai dizer: alegremo-nos e exultemo-nos e demo-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro para vestir-se. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é mais um outro ponto que fala sobre esta imagem linda, maravilhosa, da igreja, da noiva com o seu noivo. Então aqui é bom destacar o significado das seguintes palavras. Primeiro, castidade. Nesse contexto, queridos, representa a pureza e a santidade da relação da igreja com Cristo, assim como uma noiva, certo? Se guarda para o seu amado. A castidade espiritual da igreja também reflete a sua devoção exclusiva a Cristo, mantendo-se pura e íntegra em sua fé e compromisso com Ele. E segundo, nós vemos aqui a pureza, né? Por sua vez, a pureza simboliza a ausência de mancha, né? Ou impureza na relação da igreja com Cristo. Você vê que na maioria dos casamentos, todas as noivas estão com vestes brancas, né? E não pode haver mancha. Então aqui a pureza simboliza aqui também a ausência de mancha, de pecado, a impureza, né? Na relação com Cristo. Quem serve a Cristo não pode ter uma vida embaraçada, não pode ter uma vida manchada com pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que aquele que milita, né, o bom soldado não pode se embaraçar com as coisas desta vida, certo? Então, assim como a noiva se prepara com vestes puras para o seu casamento, a igreja também busca manter-se imaculada espiritualmente, buscando a santidade e a retidão, né, em sua comunhão com Cristo. Terceiro, querido, vai falar também sobre a fidelidade. Então, por fim, representa a lealdade e o compromisso inabalável da igreja com Cristo. Então, assemelhando-se à fidelidade de uma noiva para com seu noivo, a igreja é chamada a permanecer fiel a Cristo em todos os aspectos, mantendo-se firme em sua devoção, obediência e amor por Ele. Então, aqui vai falar sobre a fidelidade, lealdade, compromisso. Então, quando vier algo querendo te manchar as suas vestes, manchar o seu vestido nupcial, você vai falar: não, aqui não, porque eu fiz, né, um tratado aqui com o dono da igreja, com o meu noivo, então não vou jamais, né, permitir que as minhas vestes sejam manchadas. Eu tenho que estar em fidelidade a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, a esposa de Cristo. Isso é o segundo subtópico do tópico primeiro ainda, tá? A esposa de Cristo. Beleza. Aqui, amados, não vamos ler todo, mas vamos ler só aqui um trechozinho aqui e vamos já entrar no comentário. Olha só. Paulo relata também de forma vívida, a imagem da igreja como esposa, certo? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa, mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo, né? Amor à igreja. Então, Cristo amou a igreja, como diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Aqui Paulo, ele retrata também que nessa forma de vívida da imagem, né,
como esposa, louvado seja o nome do Senhor. Então, tem aqui os textos, alguns textos que vai provar isto para nós. Louvado seja o nome do Senhor, como nós já citamos aqui, Efésios 5, 25 a 27. Maridos, que cada um de vocês, isso aqui que Paulo está falando para a igreja de Éfeso, né? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Louvado seja o nome do Senhor, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lembra aquele versículo que Jesus falou para os discípulos? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado? Então, está aqui, né? Louvado seja o Senhor. Então, cada um de nós devemos amar nossas esposas, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Agora, entrando aqui nesse ponto, né? Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Né? Está aqui, ele fala amor, né? Cristo amou a sua, ame as suas esposas como também Cristo amou a igreja. E, veja só, mais para frente, e se entregou por ela. Quer dizer, se precisar de você dar a vida pela sua esposa, fazer o que Cristo fez. Qual foi o amor de Cristo pela igreja? Se entregou por ela. Qual é o seu amor pela sua esposa? Deve ser se entregar por ela também, certo? Então, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da palavra, que é a palavra, né, da água, que é a palavra, para apresentar a si como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, certo? Então, este é o amor que você deve também ter com sua esposa, devemos ter com nossas esposas, porque é assim que nós vamos prestar conta, né, desta joia que Deus tem dado em nossas mãos, para nós cuidar, para nós amar, certo? E entregar depois ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso você vai ver lá em Efésios, como eu já falei, capítulo 5, versículo 25 ao 27. E como Cristo amou a igreja, sua amada esposa? Como foi esse amor? Né? O apóstolo usa aqui 4 verbos para definir a ação do marido. Primeiro, ele usa amar, né? Que é o amor de Cristo para a igreja. Ele manda amar, certo? Então, o amor de Cristo pela igreja foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante. Segundo, abnegar-se, né? O amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada, certo? Jamais deve ser egoísta, jamais deve pensar só em você, do seu lado. Não, devemos amar, louvado seja o nome do Senhor. E aqui manda também, né? Fala que Cristo santificou a igreja. Então, o amor visa o bem da pessoa amada, certo? Não é falar assim, eu só amo se ela me amar, eu só faço se ela fizer para mim. Não, o amor tem que ser incondicional, louvado seja o nome do Senhor. Então, o amor visa o bem da pessoa, da pessoa que você ama, louvado seja o nome do Senhor. Se você for fazer algo, mesmo que vai te prejudicar, mas para você não prejudicar outra pessoa, você deve assim, mesmo se você for fazer assim uma coisa que você vai se prejudicar, mas que vai fazer outra pessoa feliz, né? Então, louvado seja o Senhor, você tem que estar fazendo pela pessoa amada. E fala aqui, quarto, fala sobre, terceiro, purificar, também manda purificar, né? O amor busca a perfeição da pessoa amada, né? Como a igreja, a esposa de Cristo, corresponde a esse tão grande amor? Como será que a igreja corresponde? Honrando e se submetendo a Cristo. Então, quando você faz tudo para a sua esposa, para purificar, para santificar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando você se entrega, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que a igreja vai fazer? Ela vai honrar a quem? A Cristo, porque Cristo faz tudo isso pela igreja. Então, quando você faz pela sua mulher, então ela vai automaticamente te retribuir, né? Amando, te respeitando, te honrando. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque você, né, homem sendo cabeça, ela vai respeitar. Então, é bom andar todos na união, na comunhão. Louvado seja o nome do Senhor.
Terceiro subtópico aqui do tópico 1, nós temos aqui a imagem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Terceiro subtópico, né? Rebanho, vai falar aqui sobre o rebanho de Deus. Veja só, quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Você vai ver lá em Atos 20, versículo 28. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora, certo? Que ele faz aqui essa comparação da igreja como um rebanho, né? De ovelha, um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor, certo? Então Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo aqui em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho, né? Do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Essa figura do rebanho denota aqui proteção, certo? A proteção de Deus para com a igreja. Mas ele mostra a igreja como um rebanho, essa metáfora também, como rebanho. E ter dedicação e segurança, que são prioridades, né, que são proporcionados, aliás, pelo pastor. Então o pastor ele tem essa preocupação de proteção, né, dedicação, segurança e etc. No Salmo mais conhecido da Bíblia, Davi chama Deus de meu pastor. O Salmo 23, versículo 1 vai falar. Jesus Cristo ele declarou ser o bom pastor, como diz lá em João, capítulo 10, versículo 11. Jesus se referiu aos seus discípulos e ao povo de Israel como ovelhas, certo? Lucas 10 e 3, Mateus 10, versículo 6. Jesus é o supremo pastor, como disse Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5 e 4. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, certo? João capítulo 10, versículo 11, versículo 15, versículo 18. Como ovelha do rebanho de Cristo, temos salvação. João 10, versículo 9. Temos salvação, temos vida abundante. João 10 e 10. Libertação do medo. João 10 e 12. Temos amor, somos protegidos pelo amor de Deus. João 10, versículo 15. Temos ali a direção de Deus, né? João 10, 4 e 5. E temos a vida eterna. É claro, não podia deixar de falar da vida eterna que nós temos com Cristo. Depois de passarmos por tudo, né? E temos o cuidado, temos a direção, temos o amor, nós temos também a vida eterna. Está lá em João capítulo 10, versículo 17. Então, o apóstolo Pedro aqui, em sua carta, ele ordena aos líderes que pastoreiem o rebanho de Deus e que sejam exemplos, certo? Exemplos para o rebanho. 1 de Pedro 5, 2 e 3. Já o capítulo 34 do livro de Ezequiel também tem uma descrição, né? Vocês conhecem muito bem ali, sobre as ovelhas, né? Como deve ser cuidada, como deve ser tratada, né? O capítulo 34 de Ezequiel, ele tem essa descrição de como deve ser o pastoreio, certo? Então, aqui, fortalece a fraca, o pastor tem que fazer isso, curar a doente, enfaixar as feridas e buscar a perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, busca as ovelhas dispersas, capítulo 11, versículo 12, e de João, né? E cuida das suas ovelhas. Ele reúne as ovelhas na sua própria terra, dá-lhe comida boa, pastos verdes, não é de qualquer maneira. A ovelha não come tudo, vocês sabiam disso, né? Se você der palha seca, a ovelha não vai comer, ela gosta de pastos verdes. Então a igreja, ela não se alimenta com comidas que não prestam, não, ela se alimenta com pastos verdes, que é a palavra de Deus, né? Se rebustece aí com a palavra de Deus. Então o pastor apacenta o seu rebanho com justiça, ok? Não é
com empurrões, com... Não, apesar que muitos hoje deixam a desejar, né? Fere suas ovelhas com palavras, faz distinção entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Você sabe o que eu estou falando, vocês entendem, né? Aqueles que mais contribuem para a igreja é mais amado, né? Aquele menos favorecido, que menos ajuda é menos amado. Existem pessoas assim? Existem, não são todas. Estou falando entre aspas, tem pessoas que infelizmente agem assim, os pastores que agem assim. A Bíblia diz que Deus irá ter com eles. Em João capítulo 10, versículo 12, versículo 13, né, e Ezequiel 34 também descrevem aqui o pastor que não pastoreia como deve, né? Só cuida de si mesmo, em vez do rebanho, né? Capítulo 2, versículo 8, usam ali o rebanho para benefício próprio. Tem pessoas, mas se eu estou falando que existe, não pastoreiam como devem, ok? Dominam as ovelhas de forma dura, brutal, ok? Por causa da negligência, as ovelhas se dispersam, é claro, e ficam vulneráveis a perigos. Ovelhas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por mais que vocês estejam sendo tratados dessa maneira, não fiquem dispersos, não fiquem vulneráveis, procure um local sincero. É lógico, em todo lugar você vai encontrar falhas, mas não olhe para as falhas, não olhe para os pastores que agem dessa maneira, que querem tirar proveito da lã e do leite das ovelhas, não. Mas procurem estar debaixo da cobertura pastoral, né, debaixo de oração. Porque se você ficar vulnerável, é perigoso, é muito pior você estar lá fora do que você estar... Olha, deixa eu te falar uma coisa, porque pessoas que agirem assim, pastores que não pastorear bem as suas ovelhas, é Deus que vai ter com eles. Se você ficar lá fora, magoadinho, né, vulnerável, sem congregar, você está correndo um sério risco. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou fazer isso, não vou dar meus dízimos, não vou mais fazer... Não. Você deve sim dar o seu dízimo, pode sim ofertar, você pode estar na igreja. Mesmo se você não concordar com algumas coisas, mas vai orando, vai pedindo a Deus. É melhor você estar ali do que você estar lá no mundo. O mundo não tem nada para oferecer, certo? Não fica aí, né, olhando para a negligência desses pastores. A Bíblia diz, olha, porque senão não havia este conselho, olhai para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque se existisse só pessoas fiéis, só pessoas 100% sem nenhum defeito, não haveria necessidade de haver esse versículo na Bíblia. Olhai para Cristo, autor e consumador da fé. Certo? Então, se a gente olhar para o homem, a gente vai cair, nós vamos ficar vulneráveis, vai ser muito perigoso para mim e para você. Então, serão responsabilizados por Deus essas pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor, que será que responsabilidade por Deus, que livrará deles as ovelhas. É Deus que vai te livrar de uma hora, não é você que vai ter que sair, não. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui no segundo tópico, vai falar sobre imagens que descrevem funções, né? A função. Louvado seja o nome do Senhor. Está ficando um pouco extenso já esse estudo, e eu vou deixar aqui de ler aqui a lição. Nós vamos só comentar, né? Aqui, entrar no comentário direto aqui, mas esse tópico 2, ele vai falar justamente imagens que descrevem a função, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, essa aqui, nós vamos aqui agora ver a função, né? Louvado seja o nome do Senhor, da geração eleita, ver a função, né? Isso é tudo imagem, é metáfora também. A função sacerdotal, né? Real, do sacerdócio real, a função da nação santa e a função do povo adquirido. Cada um tem uma função e é isso que nós vamos comentar aqui agora. Não vamos ler ali toda a revista porque vai ficar muito extenso, mas você vai pegar muito bem aqui o que eu vou estar explicando. Eu vou estar explicando cada ponto que fala sobre
esses tópicos aqui, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Esses 4 pontos nós vamos estar vendo. Então, a geração eleita, né? Foi Pedro que Pedro toma emprestada a profecia de Isaías, posso até dizer assim, né? Quando ele fala ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isso aí Pedro traz até essa lembrança dessa palavra de Isaías 43, versículo 20, parte B, e versículo 21. Assim como Deus escolheu Israel dentre as nações para ser seu povo exclusivo, escolheu pessoas de entre todas as nações para formar sua igreja, certo? Então nós somos uma raça escolhida por Deus dentre todos os povos da terra, né? Miller diz que os cristãos formam uma nova raça, diferente tanto de judeus como de gentios, né? O cristão foi eleito para 3 coisas. Primeiro, né, conforme nós já vimos aqui, primeiro, é eleito para intimidade. Olha só esse privilégio que nós temos, que não são de todos, mas vocês vejam aqui o que nós temos de magnífico, de esplêndido para nossas vidas. Primeiro, nós fomos chamados para a intimidade, fomos eleitos para a intimidade. Em Jesus Cristo, lhe é oferecida uma nova e íntima relação com Deus. Deus se tornou seu amigo e ele se tornou amigo de Deus. Coisa linda, Deus se tornou amigo seu, você se tornou amigo de Deus e agora vive uma intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus falou assim, não mais chamo de servo, nós chamamos de amigo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, o amigo já sabe, o amigo é mais íntimo, certo? Então você é amigo, é íntimo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, nós fomos eleitos para obedecer. E toda a relação depende da obediência. Vocês concordam? Toda relação depende da obediência. O privilégio traz consigo responsabilidade. O cristão é eleito para que se converta em obediência, né? Em obediente filho de Deus. Então, o homem, ele agora se converte e passa a ser um filho obediente de Deus. Não é escolhido para fazer o que lhe agrada, não. Se você está fazendo só o que lhe agrada, só o que agrada as pessoas, não, você tem que ser obediente para agradar a Deus. Olha, não devo ser, mas peraí, eu sou escolhido, eu vou fazer o que eu quero, não posso. Não. Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, certo? As coisas que eu fazia, já não faço mais, né? Agora sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, agora eu vou agradar a Deus. É isso que eu devo colocar em mente, é isso aí. Então, eu não devo fazer mais o que me agrada, mas sim para fazer o que agrada a Deus. É tão sério isso aí, que o apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, que se eu for comer carne na frente de alguém que vai se escandalizar porque eu estou comendo carne, eu não devo comer, certo? Ali no meio deles ali, para não escandalizar, então eu não devo mais fazer o que eu quero. E tomar muito cuidado para não bloquear a salvação dos outros. Se um é fraco, acha que é pecado comer carne, então não devo, né, alimentar essa fraqueza dele e tal, e assim sucessivamente. Aí é uma colocação de apenas isso aí, mas eu quero falar de outras coisas que eu praticava, que eu não devo mais praticar, né, para não escandalizar, para não desagradar a Deus. Terceiro, nós somos eleitos para servir. Então, a igreja é eleita para servir. Sua honra consiste em ser servo de Deus. Sua maior realização consiste no fato de que será usado para servir aos propósitos de Deus. Mas é uma honra muito grande sabermos que nós sermos servo do Deus que criou todo esse universo. É uma honra muito grande, né, ser usado para o serviço aos propósitos de Deus. Devemos nos contentar com aquilo que Deus pôs
em nossas mãos. Se você é um pastor, contente-se no cargo de pastor. Se você é um diácono, contente-se no diaconato. Se você é um presbítero, sirva a Deus com prazer. Faça para Deus de uma forma a ninguém chegar e falar mal de você. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar de Coré, né? Corá, Datã e Abirão. Eles já tinham sido escolhidos por Deus para estarem ministrando, para estarem guardando as coisas santas, né, do Senhor. E eles queriam, de qualquer forma, um sacerdócio, queriam ser maior do que Moisés. E Moisés fala assim para eles: vocês acham um pouco ter sido escolhido por Deus para guardar as coisas, para cuidar das coisas do Senhor? Ainda quereis o sacerdote, ainda quereis ser chefe, queridos, devemos nos contentar com aquilo que Deus tem posto em nossas mãos e fazer com qualidade. Estevão, Filipe, eles foram diáconos, juntamente com todos os que foram escolhidos, porém Estevão se destacou, Filipe se destacou. A gente vê falando coisas maravilhosas de Estevão, cheio do Espírito Santo, fazia milagres. Por que os outros não apareceram? Não sei, mas eu sei que Estevão e Filipe, eles se entregaram, eles louvaram a Deus pela oportunidade de ser diácono, e assim Deus usou a vida deles. E o sacerdócio real, nós fomos também separados para sermos sacerdote real. Somos não apenas sacerdotes na casa de Deus, mas sacerdócio real, porque servimos ao Rei dos Reis e porque esse serviço é realizado em prol do reino de Deus. Isso é maravilhoso. O objetivo descrito real dá a entender a existência de um reino, de um rei, certo? Dois elementos primários aqui constituem a imagem do sacerdócio real. Em primeiro lugar, os sacerdotes servem o rei por ter acesso à sua santa presença, no qual eles vêm oferecendo sacrifícios espirituais a ele. E segundo, os sacerdotes governam ali com o rei em seu reino. Isso é maravilhoso. E agora nós fomos aqui feitos sacerdócio, conforme está em Apocalipse, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver que a Bíblia diz que nós somos agora, fomos escolhidos, louvado seja o nome do Senhor, como sacerdote, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso, magnífico quando nós paramos para pensar na posição que nós temos diante de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, vai nos dizer: e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então, você está servindo a Deus, você está governando juntamente com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora também nós fomos separados como uma nação santa. A palavra grega equivale a santo, ágios, né? O cristão foi eleito para que seja diferente das outras pessoas, ok? Outros poderão seguir os nomes, né, as normas do mundo, mas para ele a única lei são as normas e a vontade divinas, ok? Se você foi chamado como a geração santa, você foi separado para ser santo, então você tem que agir, né, na vontade e servir com dedicação à vontade e ao serviço de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que outras pessoas sigam as normas do mundo, você tem que, a sua única lei são as normas e a vontade de Deus. Então, não vá pelo conselho dos ímpios, não vá porque alguém está se dando bem no que está fazendo, na maldade que está praticando. Não, uma hora para tudo tem o seu fim. Louvado seja o nome do Senhor. E Asaf, ele observou muito bem isso aí lá no Salmo 73, né?
Ele estava olhando e ele fala que o pé dele quase que esvanecia, quase que caía, porque ele estava olhando para os ímpios, a prosperidade e tudo mais. Mas quando ele entrou no templo, ele viu o seu fim. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, segundo subtópico aqui do tópico 2, vai falar sobre o corpo de Cristo, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos direto ao comentário também, porque aqui nós já sabemos que vai falar sobre o corpo, né? Nós já temos aula, tido aula aí que falamos sobre isso aqui, então nós não vamos ficar nos atendo muito aqui na lição, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas vamos direto ao comentário. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. Se você for ver aí na capa da sua revista, você vai ver uma cruz, né, cheio de bonequinhos, de imagens de homem, porque mostrando aqui que é um organismo vivo. Cada um ali tem sua função, cada um faz algo para Deus, então é um organismo vivo, em movimento. Louvado seja o nome do Senhor. De modo, né, essa figura, a expressão corpo de Cristo, indica que a igreja existe em Cristo e pertence a Ele. E isso significa que a igreja está verdadeiramente unida com Cristo, de modo que o princípio, né, que o próprio Cristo é o cabeça da igreja. Você vai ver isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 22. Você vai ver que Cristo ele é o cabeça da igreja. Então, a identificação entre Cristo e os redimidos é tão profunda, querido, que cada membro individual está incluído aqui nesse corpo, em íntima comunhão com Ele, certo? Então, cada membro está ali individual, incluído nesse corpo. Ouça isso em nome de Jesus, na comunhão com Deus, com Cristo. Cada membro individual é parte do corpo de Cristo. Ele está unido a Cristo e aos demais membros de seu corpo. O apóstolo Paulo ele diz que somos um só corpo, né? Você vai ver isso lá em Romanos 12, versículo 5. Então nós somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você vê o seu irmão com a necessidade, louvado seja o nome do Senhor, se você vê o irmão pecando, qual é a sua posição? O que você deve fazer como membro daquele corpo? Mas espera aí, eu sou um corpo, e se machucar o meu braço, eu vou colocar remédio, certo? Então você é um corpo, certo? Em Cristo, juntamente com todos os membros que são os que formam a igreja, organismo vivo, né, que é a igreja, eu não estou falando aqui das quatro paredes, não, falando do organismo vivo, do ser humano. Se você vê alguém pecando, alguém ferido, o que é que você vai fazer? Vai colocar um remédio. Qual o remédio? É a palavra de Deus. Você vai chegar, vai aconselhar, sem julgamento. Jesus, quando ele vai falar com alguém, com algum pecador, Jesus nunca aponta o pecado daquelas pessoas, mas ele primeiro, ele coloca o remédio, ele dá a palavra e aí vem a transformação. Então, se nós somos membros do outro, quando nós vemos um fraco, um mais fraquinho, errando ou passando alguma necessidade, né? Nós devemos chegar e ajudar, não é julgar. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, é muito interessante quando nós fazemos isso, porque se nós estamos curando alguém, nós estamos curando a nós mesmos, porque nós somos um corpo. Entenda isso em nome de Jesus. Nós somos um corpo. Se nós colocar remédio nele, nós estamos nos sarando a nós mesmos, ok? E não devemos logo amputar, não. A amputação, se for o último caso, louvado seja o nome do Senhor. Como Paulo falou, que depois de ser advertido 2 ou 3 vezes, aquele que não quer nada com Cristo, então considerar, primeiro, se você vê um irmão pecando, você vai a ele só. Veja só a colocação dessas palavras, conversa com ele, se ganhar seu irmão, olha, tudo bem, se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 pessoas, todas as palavras sejam confirmadas. Se não te ouvir, aí leva à igreja, né? Se ele não ouvir a igreja, aí considera como um dos gentios e pecadores, né? Então, amados,
não devemos de primeira mão assim já abandoná-lo. Não, vamos colocar remédio, vamos ver se o antibiótico, se o antídoto está fazendo efeito, se não, muda a estratégia. O remédio é um só, é a palavra, mas muda a estratégia de como aplicar esse remédio e você verá que irá dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a obra de Deus, querido, nós devemos fazer. Então essa verdade valoriza, querido, inclusive as características individuais de cada membro. Cada crente recebe um dom específico da parte do Senhor para contribuir com a edificação do corpo. Então você recebe o remédio para contribuir com a edificação, com a melhora do corpo, né, como um todo. A igreja, como o corpo de Cristo, deve funcionar em perfeita harmonia e unidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 20. Louvado seja o nome do Senhor. Acentuamos duas verdades. Primeiro, assim como um corpo sem cabeça não tem vida, assim é a igreja sem Cristo, ok? Como um corpo sem cabeça, ela não tem vida. Arrancou a cabeça de um corpo, acabou a vida, certo? Se tirar Cristo de uma pessoa, se tirar Cristo de uma igreja, acabou, fica sem vida. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, assim como um membro fora do corpo morre e apodrece, assim é o membro desigrejado. Olha só, assim como um membro fora do corpo, ele apodrece. Se você tirar seu braço e se você levar rápido para um hospital, eles vão fazer ali um enxerto, vão dar um jeito e pode recuperar, se for rápido. Se demorar, vai apodrecer e tal, e já era. Assim também é um membro desigrejado. Se o membro estiver desigrejado, ele vai afracando, ele vai ouvindo música mundana, ele vai entrando em conversas que não são boas para o crescimento espiritual. E daqui a pouco, meu filho, a queda é grande. O homem acaba caindo. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso não acontecer, é como eu falei, nós temos que estar aplicando o remedinho, o remédio que é a palavra do Senhor. O terceiro tópico, ele é bem pequenininho, nós vamos estar lendo, vamos já terminando aqui a nossa lição. Depois nós vamos trazer aqui alguns complementos, alguns comentários ainda sobre algumas passagens bíblicas aqui, que ficaram para trás nessa lição, mas nós vamos estar colocando em outro vídeo, né? Um vídeo complementar aí. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aí atento, se inscreva, deixa aí o sininho ativado para você receber as notificações dos trabalhos que nós estivermos colocando aqui. Vamos para o terceiro tópico, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Deus. Esse último aqui é onde Deus habita e vive. Aí o apóstolo Paulo vem falando que nós somos agora templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai falar aqui, né, nesse primeiro subtópico aqui, do capítulo 3, é só um subtópico mesmo, está falando sobre santuário de Deus. Então, você é o santuário de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só. Muito embora seja comum, né, identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isto que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus, individualmente, né? Cada crente é um templo do Espírito Santo, conforme eu acabei de falar aqui agora, está lá em 1 Coríntios 6, versículos 19, né? Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus.
né? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vamos ver alguns textos que provam isto? Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que nós citamos aqui, vamos estar lendo. Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha só, se alguém quer se destruir, Deus, destruir o santuário de Deus, que somos nós, Deus não vai se intervir. Você tem o arbítrio livre, de escolher, certo? Então, se você quer se destruir, meu filho, infelizmente, você vai se destruir, mas nós devemos voltar para Deus, reconhecer que nós somos santuário de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo aqui, ele lembra aos cristãos que eles são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita neles. Por certo aqui, todo cristão é um santuário, o templo de Deus, no qual o Espírito Santo habita. Mas a ideia aqui é outra. O apóstolo considera os membros da igreja em sua coletividade, né? E deseja que eles se conscientizem da santa dignidade do seu chamado. Então, várias passagens bíblicas apoiam a metáfora da igreja como um santuário ou templo, né? Aplicações práticas são feitas aqui com base nessas passagens. Primeiro, o Senhor não habita em prédios feitos por mão de homens, né? Mas em seu povo como uma igreja. Deus não habita, eu fiz uma igreja ali bonita, tal, e Deus vai habitar para ele para sempre, não. Deus habita no santuário que ele fez, que somos nós, a igreja. Você vai ver isso lá em Atos 17, 24, 1 Coríntios 3, 16, primeiro livro de Reis 8, 27, Isaías 66, 66, versículo 1 e 3. Segundo, a igreja é o santuário do Senhor. Ele habita onde o seu povo está, reunido em seu nome, conforme diz lá em Mateus, né, 18, acho que capítulo 18, versículo 20, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, no meu nome ali eu estou no meio deles, né? E terceiro, o templo era um santuário, um edifício santo, separado, exclusivamente dedicado à adoração e ao serviço de Deus. Da mesma forma, queridos, a igreja é o templo do Espírito Santo, o santuário onde o Senhor habita. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, os membros da igreja são chamados de santos. 1 Coríntios 3, versículos 17, Efésios 2, 21 e 22, 1 de Pedro 2, versículo 4 e 5. Pedro diz a respeito dos crentes: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. 1 Pedro 2 e 5. Então, eu estou lendo aqui rápido, não estou citando os versículos, não estou lendo lá com vocês os versículos, porque vai ficar muito tarde, né, para nós estarmos aqui concluindo. Nós vamos aqui, segundo subtópico, acho que nós pulamos o tópico 2, né, louvado seja o nome do Senhor, do 3, né, casa de Deus. Aí agora vem agora o privilégio de ser igreja. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo 3 e 15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A palavra grega, aikos, traduzida aqui por casa, mostra que a igreja é uma família. Se a igreja não é um grupo de irmãos, então não é uma verdadeira igreja. A palavra oikos pode significar tanto o edifício quanto a família, né, que ocupa o edifício. A igreja é a casa de Deus, nos dois sentidos. Ela é tanto a morada de Deus, conforme nós já lemos lá em 1 Coríntios 3,16, quanto também ela é a família de Deus, capítulo 3, versículo 15. Então, sobre o uso aqui do grego, do termo grego, aikos,
Os estudos se dividem, né? A lição, porém, adotou o sentido de família, né? Louvado seja o nome do Senhor. A família de Deus é uma família de modo que lá talvez seja a tradição mais apropriada aqui. Uma das palavras prediletas de Paulo e irmãos, lá em 1 Timóteo 4,6, quando um pecador crê em Jesus Cristo como Salvador, imediatamente nasce de novo, né, na família de Deus, conforme nós vamos ver sobre o novo nascimento, lá em João capítulo 1, versículo 11 e 13 ao 13, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 ao 25. Paulo aqui, ele aconselha o jovem Timóteo a tratar os membros da igreja local como trataria os membros da própria família, né? 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2. A ideia de família aplica em ambiente de amor, comunhão, amparo, cuidado, disciplina, provisões e segurança. Isso que está acontecendo hoje, que não está tendo mais comunhão, né, em todos os lares, em todas as famílias, porque nós vemos o cumprimento da palavra aí, está se cumprindo nos últimos dias, conforme diz Mateus 24, que pais contra filho, filho contra pai, e por aí sucessivamente, é sinal de princípio de dores, né? Aqui, terceiro subtópico, que nós lemos aqui, o privilégio de ser igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui ainda explicando aqui esse terceiro subtópico aqui, tem bastante, a explicação maior do que o que está na revista aqui, na lição. Então, é o privilégio de ser igreja, é um privilégio muito enorme, que eu já venho falando, não é para todos, né? Mas Cristo, ele chama, louvado seja o nome do Senhor, a todos, mas nem todos atendem ao chamado, né? Então, à luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal. Ok? Foi o que nós lemos aqui neste terceiro subtópico, né? Então a gente vê tudo isso aí. Aqui, primeiro aqui, considerar aqui, primeira consideração, embora na igreja haja tanto joio quanto trigo, ou seja, crentes autênticos e pseudocrente, né? A verdadeira igreja de Cristo é composta pelos crentes genuínos e sinceros, que mantêm uma relação íntima com Deus e buscam viver de acordo com o ensinamento de Cristo. Então, esse aqui é a primeira consideração que nós temos aqui, que embora a igreja haja dentro da igreja, nós não podemos arrancar os joios. Lembra aquela palavra lá do trigo, do joio? Alguém foi lá e plantou o trigo e o maligno foi lá e plantou o joio. Então, queridos, tem muito joio dentro das igrejas, certo? Então, embora haja esse tipo de coisa dentro das igrejas, os crentes autênticos e pseudocrentes, né? A verdadeira igreja de Cristo é composta pelos crentes genuínos. Então você vai ver que pelos frutos conhecereis as árvores, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda consideração aqui, os membros da igreja são ativos e diligentes em seu serviço. Eles desempenham suas funções com alegria e determinação, servindo a Deus e ao próximo de forma amorosa e comprometida, refletindo assim o caráter de Cristo em suas vidas. Então você vai ver que Cristo só fez o bem, Cristo andou praticando bem pelos pobres, pelos doentes, expulsando demônios. Então a gente vai se espelhar nesse caráter de Cristo e vamos fazer também as obras que Cristo fez. Jesus falou que se nós crêssemos nele, faria as obras que ele fez e ainda faria maiores. Ouça isso no nome de Jesus. E terceira consideração, o que torna a igreja o povo mais privilegiado do mundo é a presença de Deus em seu meio, ok? Então o que faz a igreja se tornar mais privilegiada aqui é a presença de Deus, é a presença do Criador em nosso meio. A habitação divina na igreja, queridos, é o que a distingue e a torna especial, proporcionando aqui aos crentes comunhão
com o Criador. É lindo, isso aqui é importante, nós saber que nós fomos religados a Cristo. Quando nós estávamos afastados, estávamos, como diz lá em Romanos, todos pecaram e destituídos, quer dizer, estavam afastados, estavam desligados de Cristo. Porém veio o Senhor e religou novamente, nos trouxe de volta à comunhão com o Criador. Adão e Eva lá no jardim, eles pecaram, fizeram através deles, através de um homem, entrou o pecado no mundo e todos foram destituídos da graça, da glória de Deus. Mas daí veio o perdão, veio a salvação, veio o abraço divino, veio Jesus Cristo com seu amor e nos trouxe de volta. E temos aquela comunhão, assim como Deus falava com Adão lá no jardim, Deus fala com seu povo hoje através da sua palavra, através da natureza, através de alguém e assim sucessivamente. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A introdução aqui nessa lição, amado, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam e nos ajudaram bastante a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, nessas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja. O corpo de Cristo, dessa forma, ele pode melhorar, cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Em resumo aqui, refletimos sobre tudo isso aqui. As imagens da igreja, né? Como a noiva. Refletimos também a esposa de Cristo e o rebanho de Deus. E refletimos que o rebanho de Deus, as quais descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. E segundo, as imagens da igreja como geração eleita, sacerdócio real, raça santa, povo adquirido e corpo de Cristo, as quais descrevem aqui a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo, certo? Então, essa aqui vai descrever a função da igreja, né, que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. As imagens da igreja como geração eleita, ok? E as imagens da igreja como noiva de Cristo, né? Ela é a esposa de Cristo, rebanho, né, de Deus, as quais descrevem aqui o relacionamento da igreja com Cristo. E terceiro, as imagens da igreja como santuário de Deus. Vamos ver aqui você como santuário de Deus e casa de Deus. Aqui descreve a igreja como habitação de Deus. Já pensou? Deus morando aí dentro de você, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme diz João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para eles e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é muito interessante. É muito privilégio para uma pessoa só. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seja feliz, sendo aí santuário de Deus, tendo Deus morando dentro de você, com todo o seu recurso, com todas as suas bênçãos que Ele tem para te entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Desejamos a todos uma ótima aula, né? E não se esqueça, do próximo domingo estaremos aqui trazendo a lição 3, que vai ter por título A Natureza da Igreja. Uma lição também em assuntos maravilhosos para nós. Fique conectado nesse canal, conhecereis a verdade vos libertará. E você estará juntamente conosco aprendendo um com os outros e nós vamos estar estudando junto para a glória de Deus. Pois isto é um curso que nós estamos, é praticamente um curso teológico. Nós estamos aprendendo e vamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos para a glória de Deus Pai, em o nome de Jesus. Pai, abençoa a todos que ficaram até o final, aqueles que estão ouvindo nosso trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Supre, meu Pai, como morador dessa habitação que somos nós, na Igreja de Cristo, que o Senhor habita em nós. Ó Deus, supre cada uma de nossas necessidades e fala conosco sempre.